Estamos na Serra da Aboboreira e, se vocês repararem, aqui por trás de mim e a toda a minha volta, continuamos no domínio dos granitos, porque estamos no norte de Portugal e no norte de Portugal a rocha predominante é os granitos. Mas sabem porquê? Tudo isto é geomorfologia e por isso vamos já ao minuto da geografia. Portugal é constituído por três grandes unidades geomorfológicas. Estamos a falar do maciço antigo, ou maciço esférico, que é aquele que está aqui representado a castanho. Estamos a falar das orlas, que são duas, orlas mesocenozoicas, que estão representados a castanho mais claro. E estamos a falar das bacias sedimentares, ou seja, neste caso é só uma, a bacia sedimentar do Tejo e do Sado, que é o que está representado a bege. Todas estas rochas formaram-se em alturas diferentes de acordo com a história geológica da Terra. O maciço antigo é a unidade geomorfológica mais antiga que nós temos em Portugal, a que está ali representada a castanho, chamada maciço esférico. Esta unidade geomorfológica data de há 550 aproximadamente milhões de anos e foi constituída durante a orogenia hercínica e caledónica. Estas rochas são rochas bastante antigas, essencialmente granitos na parte norte, xistos na parte central e sul e alguns mármores na parte do alto. O maciço antigo, que é então esta região, tem granitos na parte norte. Estes granitos foram posteriormente metamorfizados e deram origem a gneiss, que também existem na região norte. Depois, na parte mais norte interior, centro e sul do país, predominam os xistos, rochas que metamorfizaram depois em orogenias seguintes. E aqui numa zona muito específica, Estremoz, Borba e Vila Viçosa, temos os mármores. Estas são as rochas que compõem essencialmente então o maciço antigo. Granitos e gneisses no norte, essencialmente granitos, xistos no centro e sul e mármores na zona de Borba, Vila Viçosa e Estremoz. Depois da formação do maciço antigo, sucedeu-se uma fase de erosão, em que as rochas do maciço antigo foram sendo erudidas e depositadas, sedimentadas no fundo dos oceanos. Tudo isto que aqui está, e que representa Portugal, constituía o fundo do oceano. Isto aconteceu há cerca de 246 milhões de anos e esses sedimentos foram-se então acumulando e foram-se transformando em rochas. Até que a orogenia alpina, entre a era mesozoica e cenozoica, vai conseguir soerguer estes materiais que estão no fundo dos oceanos e trazê-los para a superfície da Terra. É então que surge aqui a orla mesocenozoica ocidental e a orla mesocenozoica meridional. Estas duas orlas aparecem porque o conjunto de atividade tectónica, a orogenia, consegue trazer os materiais para a superfície da Terra. Como estas orogenias, que é a orogenia alpina, aconteceu entre o Cenozoico e o Mesozoico, estas duas orlas sedimentares passam a chamar-se orlas mesocenozoicas. São constituídas então por rochas sedimentares, como os calcários, os arnitos, as areias. É por isso que todo o Algarve é constituído essencialmente por calcários conquíferos, assim como a zona que vai desde aproximadamente Aveiro, Serra da Aire e Candeeiros, Serra do Sicó e a zona que vai aproximadamente até à região de Lisboa. Estas zonas sedimentares constituem então a nossa segunda unidade geomorfológica de Portugal. Nesta altura, nós teríamos, nesta mancha que aqui está amarela, aquilo que era um mar quase interior, porque ele estava dentro do território português. Esta espécie de pequeno mar era uma bacia de sedimentação, ou seja, era uma bacia para onde, posteriormente, todos os sedimentos que eram erudidos dos materiais que já estavam à superfície da Terra iam sendo transportados e acumulados. Constituíam então uma bacia de sedimentação dos materiais que depois foram erudidos numa fase posterior, que voltou a ser uma fase de sedimentação.
Uma fase de orogenia sucede-se normalmente a uma fase de sedimentação, ou seja, há uma fase ativa de constituição do relevo e depois há uma fase mais passiva em que o relevo é destruído, ou seja, em que se vai desgastar e erodir os materiais. Mas há cerca de 65 milhões de anos atrás, houve um novo apogeu da orogenia alpina. O que é que isto significa? Significa que a orogenia alpina se tornou muito ativa e, nessa altura, esse apogeu da orogenia foi suficientemente grande para conseguir levantar a bacia sedimentar do Tejo e do Sado, que corresponde a esta zona mais clara, que no fundo corresponde ao local onde hoje temos o rio Tejo a passar e o rio Sado a passar. Como era uma zona que foi novamente soerguida do fundo do oceano, todas as rochas que compõem esta bacia são rochas sedimentares, com exceção de uma, que aflora na zona de Lisboa e que é basalto. O basalto é uma rocha magmática ou ígnea de origem vulcânica que nós temos nos Açores, o que indicará que se nós temos basalto na região de Lisboa, nós teremos que ter tido um vulcão ativo nesta região. E é desta orogenia alpina, ou seja, do final desta orogenia alpina, do seu apogeu, que nós temos a constituição do nosso território, em termos geológicos, mais ou menos com a configuração que temos hoje. Desde essa altura, entramos numa época menos ativa em termos de constituição do relevo, estamos a passar por uma época mais passiva, se é assim que lhe podemos chamar, e estamos numa fase de erosão em que as formas de relevo atuais resultam essencialmente do desgaste e da erosão destas formas que foram criadas, nomeadamente com glaciares, com rios, com a ação da temperatura, da precipitação, do vento, etc. Daí que, em Portugal, nós tenhamos, então, em jeito de conclusão, as rochas mais antigas estão no chamado maciço antigo ou espérico, granitos igneosos no norte, xistos no centro, xistos e mármores no sul. Rochas sedimentares no litoral, essencialmente nas orlas mesocenozoicas, entre Aveiro e Lisboa e no Algarve, e depois rochas sedimentares mais recentes ainda, na chamada bacia terciária do Tejo e do Sado. Sempre que viajamos em Portugal, é isto que nós vemos e são estas rochas que marcam a paisagem.